Heloísa Malta Carpe, né? Sou procuradora de justiça aposentada, já estou aposentada há 1 ano e a minha vida se iniciou em vários locais. Eu nasci em Niterói, no estado do Rio, entretanto, morei em Niterói nessa primeira fase da minha vida apenas 2 meses e me mudei para Itaperuna, que é o interior do estado do Rio de Janeiro. Foi onde eu fiquei até mais ou menos a idade de 8 anos. Lá eu estudei o primário, né, que naquela época era primário, admissão, e fui para Niterói, voltei para Niterói. Quando voltei para Niterói, que foi a outra fase da minha vida, que fiquei em Niterói até o término dos meus estudos e depois vim para o Espírito Santo. Em Niterói eu fiz o 2º grau, fiz a faculdade, estudei na Faculdade Cândido Mendes, cursei o clássico, naquela época era curso clássico, né? Fiz o clássico e no Centro Educacional de Niterói, que era um colégio super aberto, então eu vim de uma família que tive uma educação bem aberta, bem à vontade, já com o que se fala hoje em dia, né? Uma educação bem liberal, graças a Deus, né? E isso possibilitou que eu tivesse uma carreira numa época onde poucas pessoas pudessem escolher e pudessem estudar. Eu escolhi fazer direito e escolhi ingressar no Ministério Público. Vim para o Espírito Santo só quando fiz o concurso. A advocacia eu exerci, eu trabalhei no escritório de advocacia, onde antes eu fiz o estágio, depois eu trabalhei no escritório de advocacia pouco tempo, muito pouco tempo, porque eu ingressei nesse escritório e logo após o meu ingresso no escritório de advocacia, a minha cunhada ficou grávida e ela era advogada também e ela pediu que eu a substituísse no escritório dela. Então, nessa época, eu voltei para Itaperuna, foi quando eu tomei conhecimento do concurso aqui do Ministério Público aqui do Estado do Espírito Santo e vim fazer minha inscrição. Eu sempre admirei o Ministério Público e a carreira do Ministério Público. Sempre entendi assim, uma atribuição bem em conformidade do que eu gostaria de fazer, né? Que são as nossas atribuições, né? E o que mais também me motivou foi porque eu não tinha muito interesse em advocacia. Eu tinha interesse em fazer um concurso público. E o concurso do Ministério Público era o que mais se adequava à minha realidade, né? Do que eu gostava, do que eu precisava. Então, isso me motivou. Na época, nós fizemos um concurso aqui, que eu acho que eram 15 vagas, e nós encontrei aqui inclusive várias colegas aqui, né, que estudaram lá em Niterói comigo, né, no Rio, que foi Catarina, Miriam, Itajaci, né? Que foram minhas companheiras de época, né, lá do Rio, e também estavam aqui fazendo o concurso. Todas nós passamos, todas nós permanecemos aqui,
E o que me levou a vir fazer esse concurso foi mesmo porque ele estava aberto e era um estado próximo de onde eu morava, e era um estado que eu já, na minha infância, já tinha proximidade a Guarapari, porque na minha infância toda eu vim para o balneário de Guarapari, passava as férias lá, então era um estado que eu já conhecia. O número de mulheres não estava restrito ao estado do Espírito Santo, estava restrito ao país inteiro, né? Porque não havia esse ingresso de mulheres, nem quantidade, né? Você não via isso. E poucas mulheres se candidatavam à vaga. E nós aqui fizemos um concurso com poucas mulheres também, não eram muitas, quase todas conseguiram ingressar. E existia uma mulher aqui que já era promotora de justiça, que eu até conhecia, né? Conhecia lá do Rio, e assim que eu cheguei, ela já tinha se afastado há uns 4 ou 5 meses. Ela já tinha retornado ao estado do Rio, porque fez outro concurso lá e resolveu voltar ao estado do Rio. Mas era uma novidade, né? Não se falava em mulher no Ministério Público, não se falava em mulher atuando na nossa função. Então, isso foi uma fase que criou essa expectativa, inclusive depositada em nós mulheres, né? Porque se esperava que a gente fizesse muito, se esperava que a gente contribuísse, e o que nós fizemos foi justamente isso, né? Desenvolver um trabalho onde a gente pudesse desempenhar assim, satisfatoriamente a função, né? Mas com relação ao exercício da mulher na função, eu acho que isso aí não existe nenhuma diferença, né? É uma coisa igual. Assim que eu tomei posse, a primeira comarca minha foi Itapemirim, né? Que hoje em dia, que na época abrangia Itapemirim, Marataízes, aquela região toda. Hoje em dia elas já são separadas, né? Itapemirim e Marataízes. Então, na minha época, eu ingressei por lá, fiquei lá um tempo e depois eu tive a chance de vir para a capital, e aí eu vim para a Serra, fiquei bastante tempo na Serra e daí saí promovida para São Gabriel da Palha. Aí passei por várias comarcas, São Gabriel da Palha, passei por Ecoporanga, já em segunda instância, passei por Guarapari, passei por Mimoso do Sul, passei por... deixa eu ver mais onde, passei por Cachoeira Itapemirim. Rodei bem o estado, rodei bastante. A primeira denúncia de prefeito foi feita por mim, aqui no estado do Espírito Santo, né? Que naquela época era o Decreto-Lei 200, né? Que regulava que seria hoje as corrupções que existem hoje em dia, né? Que foi o prefeito de Cariacica. Essa foi o que mais se destacou, tivemos assim uma cobertura grande pela imprensa, né? E foi uma modalidade diferente, né? Que já eu aqui no Espírito Santo foi a primeira pessoa que denunciou um prefeito, fui eu. Achei que no exercício da minha função, nós tivemos várias situações, né? Mas essa, por ser inovadora, né? Destaco essa.
Nós sempre tivemos muita liberdade no exercício da nossa função, nos diversos procuradores de justiça que chefiaram, procuradores gerais e procuradores de justiça que ficaram à frente nesse colegiado, sempre nos deram bastante liberdade para atuação, então nós sempre ficamos bem à vontade. No exercício não interferiu. A Constituição de 88 deu uma guinada no Ministério Público, né? Em tudo, porque o Ministério Público era uma instituição bem desconhecida, não pela atuação, só nos conheciam aqueles que se envolviam juridicamente, né? Então, ou eram denunciados por nós, a sociedade não participava de nossa atuação. Hoje em dia, com o caminhar das situações também, né, da globalização, né, isso tudo foi dando uma visão nova ao Ministério Público e isso melhorou bem. Mas, na época, foi um marco, né? Nós conseguimos muita coisa na nossa atuação e conseguimos uma independência, né, autonomia financeira. Então, isso foi uma vitória para todos nós. E era já algo que todo mundo queria, né? Todo mundo queria conquistar isso. Então, foi uma conquista que veio a nosso favor e deu um gás na nossa atuação, né? Eu fui muito ligada ao Dr. Sérgio Lofego, né? Que foi um promotor, um procurador de justiça que praticamente me colocou na instituição, me dando todo o apoio, né? Na época, como procurador de justiça. Eu trabalhei como adjunta dele muito tempo na Serra, a nossa amizade ficou muito sólida e ele era uma pessoa muito especial. Então, eu tive um relacionamento muito, assim, além de ser um grande amigo, ele era para mim um verdadeiro instrutor jurídico. E, assim, trabalhei muito tempo com ele e admirei muito o serviço dele e nos passos dele eu me segui. Quando eu fui promovida a procuradora de justiça, eu ingressei na Procuradoria de Justiça Recursal. Fiquei lá um tempo razoável e depois eu fui removida para a Procuradoria Civil. Fiquei alguns anos atuando na Procuradoria Civil e depois eu fui também assumir o cargo como subprocuradora, né? Aí assumi o cargo como subprocuradora administrativa na gestão do Dr. Zé Paulo. Assumi o cargo de subprocuradora institucional na gestão de Dr. Fernando Zardini. E assumi o cargo de subprocuradora administrativa na gestão de doutora Elda, onde fiquei um tempo menor porque me aposentei, né? Me afastei para aposentadoria. No Conselho Superior eu estive com vários mandatos lá. É uma composição bem democrática, né? Porque você é eleito pelos colegas, né? E eu tive a sorte, né, de ser sempre muito bem votada e compus esse conselho várias vezes. E o Conselho Superior é de suma importância na organização administrativa nossa, né?
e ele tem várias atribuições também, né? Mas uma das principais é a escolha dos procuradores, né, de justiça. E são votações importantíssimas, onde a gente faz a análise do currículo dos colegas e a gente tem a promoção por merecimento e por antiguidade, essa alternância que é saudável na nossa instituição, né? Porque é uma alternância onde você dá uma oportunidade a quem é o mais antigo e na seguinte ao que você entende como o que vai por merecimento, né? Então isso é muito importante e isso é uma no meu entendimento, é onde você tem o maior destaque do Conselho Superior, porque você contribui para uma composição do nosso Colégio de Procuradores, né? E que é onde você tem a parte superior da administração, né? É muito importante isso. Esse comitê foi na época do Dr. Dazi. Que o procurador-geral era o Dr. Dazi. E ele, na época, se falava como uma global dentro do serviço público, ou a instituição da qualidade total, ou seja, o melhor aproveitamento, o melhor tempo, se falava em aprimorar o serviço público, né? Isso a gente instituiu aqui, e nós fizemos vários cursos e convidamos vários colegas, aqueles que quiseram participar, todos participaram. Foi uma época muito boa, porque nós modificamos bastante coisas aqui dentro da nossa instituição. Instituímos métodos mais eficazes e isso foi, de um modo geral, dentro do serviço público. Na época, foi considerado um programa bem precursor, onde todos acreditavam na mudança, né? E eu acho que nós tivemos vários frutos aqui dentro do Ministério Público. Em suma, a gente aprimorava os diversos setores, né, fiscalizando e colocando meta e colocando melhor como a gente exerceria em menos tempo melhor a função, né? E vários colegas fizeram também o curso. Eu fiz também e na época eu fui escolhida para liderar isso aí, né? Eu fiquei muito satisfeita também na época. Tivemos grandes avanços aqui, mas eram avanços administrativos, né? Não eram avanços na atividade externa, né? O CEAF é uma peça muito importante dentro da nossa instituição, né? Porque é uma peça onde você traz o conhecimento, você traz o aperfeiçoamento institucional, jurídico, né? Para o exercício da função. Então, o CEAF, ele é um instrumento importantíssimo. E quando nós estivemos lá, quando eu estive no CEAF, eu apenas integrei o conselho, né? Então a gente olhava as atuações e permeava mais isso, né? Mas quando eu estive na subprocuradoria administrativa, eu tive o contato maior com o CEAF do que quando eu estive no conselho, porque foi na época em que se instituiu aquelas outros métodos, como a edição de livros, né? A edição de teses. Então, isso aí nós tivemos mais contato, porque naquela época era o administrativo que
supervisionava economicamente o CEAF. Então, os projetos eram desenvolvidos de acordo com os nossos recursos, mas sempre buscando esse aperfeiçoamento, né? Então, era muito ligado ao pessoal do CEAF, porque a gente definia o que era importante naquela época para ajudar o colega, né? O que nós iríamos escrever, o que nós iríamos buscar lá fora, quem que a gente ia trazer para dar uma palestra ou estar ilustrando, né? Então, foi a época que eu mais tive contato com o CEAF. E eu fiquei muito feliz hoje de entrar lá no CEAF e ver o CEAF daquela forma que eu vi, porque eu entendo que o CEAF é uma válvula muito importante. A comissão de concurso para promotor também foi na época, uma época que eu estava na subprocuradoria, eu integrei a comissão, né? Mas eu não era operacional, né? Porque quem quem presidia a comissão era o procurador-geral e eu fiquei na comissão substituindo uma colega nossa que se afastou por uma doença. Para falar a verdade, eu não me lembro se foi uma doença, o que aconteceu com ela. Então, temporariamente, eu estive lá. Fora isso, eu estive nos concursos 2 vezes, todas as 2 vezes, substituindo. Não foi uma coisa assim muito... onde eu possa dizer para você que eu participei assim de... Eu acho que arguí alguns colegas em que o colega estava... quando o colega estava impedido, então eu entrava porque participava como substituto ali só, mas pouca coisa. Mas acompanhei bastante concursos, porque fiz 2 concursos, né? Estive presente em 2 concursos, como subprocuradora. Então, a gente tinha bastante demanda, né? Inclusive, na época do Dr. Zé Paulo, nós tivemos bastante demandas jurídicas, então nós tínhamos o administrativo que trabalhava em cima disso, né, e peticionava e dava continuidade, né, porque essas demandas elas eram interrompidas com mandado de segurança, liminares. Então, nessa época, essa é mais a minha atuação junto aos concursos. Não tive assim atuação direta em provas, em nada disso. O FUNEMP, aí eu vou fazer outro. Infelizmente, eu tenho que voltar, porque você me perguntou o que eu acho mais interessante, o que eu fiz de mais importante. Então, eu falei que da minha atuação jurídica foi essa, da minha atuação administrativa. Da jurídica eu entendo o prefeito, do administrativo eu entendo o FUNEMP. Por quê? Porque o FUNEMP foi criado por nós, né, na época da gestão de Dr. Zé Paulo, quando ele era procurador-geral. Ele foi criado e nós fizemos a remessa para o legislativo e tivemos algumas demandas lá de algumas observações que eles não concordaram, então nós não podemos instituir o FUNEMP na época em que nós criamos. E aí o que aconteceu? As administrações posteriores, que foram doutora Catarina e doutor Fernando, não puderam também instituir o fundo. E na primeira
eleição de Dr. Éder, ele instituiu o FUNEP e hoje é o braço direito nosso aqui, economicamente falando, né? Financeiramente falando, porque ele praticamente ele já arca com todas as nossas despesas de custeio, né? Grande parte feito pelo FUNEP. Então foi uma arrecadação, é uma arrecadação financeira muito importante, né? Como presidente do FUNEP, eu fiquei muito satisfeita porque geri um fundo criado por nós, né? E isso eu fiquei bem satisfeita com isso. A gente pôde dar uma destinação importante, analisávamos bem o que ia se comprar, em que ia se gastar, né? E foi uma coisa muito importante. Eu entendo que dentro do Ministério Público, atualmente, depois da Constituição de 88, o que mais veio garantir economicamente foi o FUNEP. É um fundo muito importante. O comitê também, eu fiquei pouco tempo, porque o comitê, infelizmente, foi na época que eu tomei posse como subprocuradora. E eu fiquei pouco tempo. Participei pouco dessa tecnologia da informação. Mas é uma coisa importante também, né? Eu não sei nem quem ficou no meu lugar, mas acredito que quem ficou no meu lugar como subprocurador foi quem assumiu o comitê. Mas não posso te falar mais do que isso, porque todas o que a gente começou a entender como uma política que a gente devia de adotar, eu não vi implantar. Então, eu posso te falar pouco, né? Eu venho pouco aqui, porque eu acredito até que a gente venha para atrapalhar. Eu, então, falo muito e todo mundo me conhece, né? E aí, quando eu chego, é uma festa, né? Todo mundo quer me abraçar, então eu acho que eu atrapalho um pouco aqui, né? Mas eu mantenho algumas relações com pessoas que eu, ao longo da minha história, né? Criei amizade, criei vínculos, né? Vínculos até não só de amizade, mas de trabalho, né? E alguns eu mantenho contato, né? Os que se tornaram meus amigos em função do exercício da minha função, eu continuo amiga, né? Mas com a administração superior, dessas que têm participado aí, eu, graças a Deus, tenho ótima conversa, a gente conversa, né? Mas eu contribuo pouco, né? Porque eu não estou aqui diariamente, não posso contribuir, mas no que eu assim observo e tudo, mas sempre ligo, falo, dou uma opinião, né? Essa é a... Mas não fiquei mais em cargo nenhum, né? Então não tenho mais... É muito difícil de você interferir nesse sentido. Eu ajudo, né? Quando eu olho alguma coisa, eu falo, oh, vamos fazer isso, faz isso, né? Com o Éder mesmo, várias vezes eu falo com ele, com Elda. Eu fui uma pessoa muito feliz. Eu sou uma pessoa extremamente realizada. Eu cumpri com todas as fases em que eu passei aqui na instituição, sempre bem-humorada, sempre podendo ajudar alguém, sempre que eu pude ajudar, eu ajudei, sempre participei, e hoje vim até falando com a doutora Isabel, justamente sobre isso, porque os desafios vão aparecendo e você não pode se amedrontar. Aqui essa instituição é um mundo e você tem várias áreas em que você pode atuar.
diversas, às vezes, de jurídicas, né? Como foi meu caso, que estive muito tempo em administrativo, que é uma área fora completamente do jurídico, né? Então, isso é um desafio. Então, o que eu posso deixar de mensagem é que o colega nunca se acovarde, mas sempre abrace a causa. Oi, Arlindo! Como que você tá? Tudo bom, doutora Luiz? Quer dar um abraço aqui? Graças a Deus. Tudo bom? Tudo, doutora. E a senhora? Também, tudo bem, e você? Tudo, graças a Deus. Melhor agora que a senhora.